E está mostrando que continua a ser quem é. Hoje ele teve um evento lá em Joinville, Santa Catarina, lá, se encontrou com empresários, parece que recebeu uma medalha de bombeiros, ou sei lá o quê. Ainda há quem premie esse cara, né? Quem o chame para jantar, para almoçar, para... enfim. E voltou a dizer coisas sobre o Supremo, particularmente sobre o ministro Roberto Barroso, de uma indecência, de uma indignidade, coisas criminosas. O que realmente é espetacular no Jair Bolsonaro é a sem cerimônia com que ele mente. Ele está se transformando no maior mentiroso da República. Está se transformando já faz tempo. E eu vou demonstrar aqui a mentira dele. Tem uma coisa muito grave, entre muitas, né? Ele acusou o ministro Barroso hoje de ter defendido a redução para estupro presumível de 14 para 12 anos. Porque, segundo a legislação, relações sexuais com indivíduos abaixo de 14 anos é estupro presumido. Não importa se há consenso. Né? Se a pessoa é maior de idade, claro, a outra parte. Não importa se há consenso. Tá? Então não se especula sobre relações consensuais nesse caso. Notem, houve um julgamento de 2017 em que um rapaz de 18 anos manteve relações comprovadamente consensuais com uma garota de 13 anos. Comprovadamente consensuais. É claro que isso é muito grave também para o acusado, porque uma punição por estupro não é uma coisa simples. Se a relação é consensual, se cria, né? E se a menina tem maturidade sexual para ter a relação sexual, se cria uma questão, porque o destino desse rapaz também não será simples. Agora, por outro lado, se você deixa de punir, é como se houvesse um estímulo para que outras alegações falsas, de relação consensual se estabeleçam. Então, entre os danos possíveis, o menor dano para a sociedade é manter a lei. No habeas corpus, que foi votado no Supremo, isto é um documento público, isso aqui não é chute, não é uma leitura que o tio Rei está fazendo. É um documento público. É um julgamento público. Né? Que tem nome, sobrenome, tem tudo. Havia sido concedido o habeas corpus para o rapaz. Na primeira turma. O Roberto Barroso fez justamente o contrário do que o Bolsonaro está dizendo. Ele votou pela cassação do habeas corpus, venceu, foi o redator do acórdão, porque quando você vence, você redige o acórdão, e disse explicitamente que abaixo de 14 anos não se cuida de discutir se é consensual ou não, se mantém a lei estupro presumido. Então o Bolsonaro está falando sobre o Barroso justamente o contrário. É o inverso. Eu nunca vi ninguém com essa disposição para mentira. Mas eu entendo o que aconteceu. Aqueles assessores de zerda que ele tem, aquela gente asquerosa, o tal do gabinete do ódio, um bando de desqualificados. Essa gente deve ter lido
Bob e Valio Bene, deve ter lido lá no arquivo do Supremo o seguinte, presta atenção. Estou com um troço aqui na minha tela. Por maioria de votos, a turma indeferiu a ordem de habeas corpus e revogou a liminar anteriormente deferida, vírgula, nos termos do voto do senhor ministro Roberto Barroso, redator do acórdão. Eles, lendo isso aqui, entenderam o seguinte: a liminar anteriormente deferida nos termos do voto do senhor ministro. Não, é a revogação que foi feita nos termos do voto do senhor ministro. Tanto é que ele foi o redator do acórdão. Entenderam? E o habeas corpus foi negado. Presidente, o senhor está mentindo. Como é que um homem de 66 anos, presidindo uma república, uma das 12 maiores economias do mundo, já foi menos, uma das 12 maiores economias do mundo, de qualquer modo um grande país, uma das maiores democracias do planeta, mente assim, não se envergonha apenas para alimentar a sua rede de milicianos digitais, atacando de maneira sórdida um ministro em particular e o Supremo como um todo. Porque diz que o Supremo agora, uma ala do Supremo é condescendente com o roubo. Com qual roubo? O da rachadinha? O peculato? De que roubo o senhor está falando? As tentativas múltiplas de roubo para comprar vacina num país em que quase 600 mil pessoas já morreram? E no seu discurso, mais uma vez, praticando negacionismo. E aí lá, em Joinville, ele diz, não, eu não ataquei o Supremo. Ontem, na live dele, depois daquela ameaça explícita de golpe anunciado, a ameaça anunciada na Jovem Pan, ameaça grave de golpe, crime mesmo, na veia, que levou o Fux a suspender a reunião, ontem ele voltou à tona na sua live, na live Al-Qaeda Zorra Total. Atacou de novo o Barroso. Diz, não estou atacando o Barroso, mas Barroso, você tem seu candidato, o Lula. Outra mentira. Talvez o Barroso tenha sido o ministro que mais deu votos contra pretensões de petistas. Votos, inclusive, dos quais eu discordei de maneira muito azeda algumas vezes. Então, um líder político que não consegue se entender nem com os fatos. E não, a população, por enquanto, não está ao seu lado, espero que não fique. E tem um dado hoje da pesquisa Poder Data, Band, que não é nada auspicioso para Vossa Excelência. Não, mais de um. Estão começando a sacar quem é Vossa Excelência. E muita coisa falta vir à tona ainda.